Existe uma voz que não pode ser ignorada. Não é apenas um som, é autoridade. Não é apenas expressão, é poder. Quando ela ecoa, tudo o que é instável treme. No Salmo 29, somos conduzidos a contemplar a majestade da voz de Deus como uma força irresistível que governa sobre a criação. Davi não descreve apenas um fenômeno natural. Ele revela uma realidade espiritual. Deus reina e sua voz manifesta este reinado de forma visível e inegável. O salmo começa com um chamado: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. É como se o céu inteiro fosse convocado a reconhecer aquilo que Deus já é. Mas aqui surge uma pergunta que nos alcança com força. Será que temos dado glória a Deus, a glória que Ele merece? Ou temos vivido como se fôssemos o centro de tudo? Davi insiste: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Isso não é apenas um convite à adoração, é um chamado à reverência. Adorar na beleza da santidade significa reconhecer que Deus não é comum, não é acessível de qualquer maneira, não é moldado pelas nossas preferências. Ele é santo e então o cenário muda. A partir do verso 3, a voz do Senhor começa a ecoar e o texto repete essa expressão como um refrão, 7 vezes. Não é coincidência, é plenitude, é perfeição, é autoridade completa. A voz do Senhor está sobre as águas. Aqui vemos Deus dominando o caos. Nas Escrituras, as águas frequentemente simbolizam desordem, instabilidade e ameaça, mas a voz de Deus paira sobre elas. Isso nos leva a uma pergunta inquietante: quais são as águas turbulentas na sua vida hoje? E você crê que a voz de Deus ainda está sobre elas? Continua: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Não há fragilidade em Deus, não há hesitação. Quando Ele fala, não há dúvida sobre quem está no controle. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, árvores fortes, imponentes, símbolos de estabilidade humana. Mas diante da voz de Deus, até o que parece inabalável se rompe. E aqui está uma verdade que precisa ser absorvida. Deus não apenas consola, Ele também confronta aquilo que se levanta como resistência. Ele continua dizendo: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O deserto é um lugar de silêncio e aparente abandono. Também responde à voz de Deus. E isso é profundo, porque nos ensina que até nos momentos mais secos da nossa vida estão sob o alcance da sua autoridade. E então o texto diz: a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Ou seja, a mesma voz que quebra também gera. A mesma voz que confronta também produz vida. Isso revela o equilíbrio perfeito do agir de Deus. Ele não destrói por destruir, Ele age para transformar. A voz que abala também é a voz que sustenta. E o Salmo então nos leva ao clímax. O Senhor preside os dilúvios como Rei, o Senhor presidirá para sempre. Isso aponta para a soberania absoluta, não apenas sobre momentos de ordem, mas também sobre os períodos de caos. Deus não perde o controle, nem mesmo quando tudo parece fora de controle. E então, de forma surpreendente, o Salmo termina com uma promessa. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Perceba o contraste. O Deus cuja voz faz tremer a terra é o mesmo que concede paz ao povo. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Temos nos aproximado de Deus como filhos que recebem a sua paz, ou temos fugido dele por não compreendermos a sua santidade?
As implicações espirituais são extremas. O Salmo 29 nos ensina que Deus é soberano sobre toda a criação, que sua voz é suficiente para governar o universo e que nada escapa ao seu domínio. Nos chama a uma reverência real, a uma adoração que não é superficial, mas fundamentada na grandeza de quem é Deus. Na prática, isto significa aprender a ouvir a voz de Deus, acima de todas as outras vozes. Em um mundo cheio de ruídos, opiniões, medos, distrações, precisamos discernir aquilo que realmente tem autoridade. Significa também confiar que, mesmo em meio às tempestades, Deus continua reinando. E quem aprende a temer a voz de Deus não se desespera com o barulho das circunstâncias. Na conclusão, tudo isso aponta para Cristo, porque a voz que ecoa no Salmo 29 encontra sua expressão plena em Jesus. No Evangelho de João, ele é chamado de o Verbo, a palavra viva de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Foi essa voz que acalmou o mar, foi essa voz que chamou mortos à vida, foi essa voz que na cruz declarou está consumado. E hoje, essa mesma voz continua chamando ao arrependimento, chamando à fé, chamando à rendição. Uma pergunta não pode ser ignorada. Você está ouvindo a voz de Deus ou apenas o barulho ao seu redor? Porque no fim, tudo se rende à voz dele. A questão é, você se renderá por amor ou apenas quando não houver mais escolha? Pense nisso. Que Deus te abençoe.